boa tarde. Hoje vamos falar sobre a avaliação cognitiva de crianças com síndrome de deleção 22q11.2 por meio da VASI. Me chamo Lidiane Nogueira e desenvolvo o projeto juntamente com Amanda Carvalho, Ana Paula Correia, sob a orientação da professora doutora Cristina Wig e da professora doutora Carla Ribeiro. A síndrome de deleção 22q11.2, também conhecida como síndrome de Digeorge ou velocardiofacial, está relacionada a uma falha no cromossomo 22 do DNA humano. Entre as suas mais de 180 manifestações clínicas está o retardo mental leve a moderado, dificuldades de aprendizagem, cardiopatia, anormalidade crâniofaciais, como fenda palatina, que gera grandes dificuldades na linguagem, ocasionando uma voz anasalada ou fanha no indivíduo, e isso dificulta muito a sua comunicação. Outra característica física das pessoas acometidas pela síndrome é a face alongada e assimétrica, alteração nas pálpebras, entre outras. Os estudos têm destacado os problemas cognitivos como agravantes no comprometimento das relações sociais, o que podem gerar um impacto significativo na incapacidade e funcionalidade, principalmente no que diz respeito à atividade, participação social e qualidade de vida. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi estimar o funcionamento cognitivo geral, verbal e não verbal de crianças com a síndrome, a fim de traçar um perfil cognitivo dessa população. É um estudo transversal, descritivo, observacional, tipo série de casos, aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa do Instituto Fernandes Figueira. Contou com a participação de 15 crianças e adolescentes entre 6 e 21 anos, com o diagnóstico confirmado pela técnica de hibridização in situ por fluorescência. Deste estudo, não participaram crianças que apresentassem alterações na inteligibilidade de fala de grau grave ou alguma disfunção neurológica associada. A seleção dos participantes se deu tanto por indicação de médicos geneticistas, quanto por meio da consulta ao banco de dados do Centro de Genética Médica do Instituto Fernandes Figueira. Todos os responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e as crianças e adolescentes o termo de assentimento informado. A avaliação das habilidades cognitivas foi no referido instituto, com tempo médio de 90 minutos para cada sessão. Foi realizada entrevista semi-estruturada com os responsáveis para a obtenção de dados clínicos do paciente, como escolaridade, realização de terapias, entre outras informações. O instrumento utilizado para medir o desempenho cognitivo foi a Escala Wechsler Abreviada de Inteligência, a VASI, que é uma medida breve de inteligência em pessoas na faixa etária de 6 a 89 anos. É um instrumento que permite avaliar vários aspectos cognitivos, como conhecimento verbal, processamento de informação visual, raciocínio espacial e não verbal, inteligência fluida e cristalizada, entre outras funções cognitivas como memória, funções executivas e atencionais. A amostra foi de 15 crianças e adolescentes com idade média de 12 e 13 anos, apresentando um desvio padrão de 3,42, variando de 7 a 18 anos e como mediana 13 anos. Todas as crianças frequentavam a escola e 13 das 15 apresentavam dificuldade escolar. Dentre as 15, 9 não estavam no ano escolar esperado. 13 crianças apresentaram comorbidades como problemas cardíacos, respiratórios e outras alterações, porém grande parte da amostra estava realizando alguma terapia no momento da entrevista, como fonoaudiologia e psicologia. Os resultados referentes à pontuação representativa do QI, no índice total da escala VASI, foram analisados de forma descritiva através de frequências absolutas pelo EPINFO e apresentaram variação entre 40 e 92 pontos. Com relação ao QI verbal, a maior parte da amostra apresentou o desempenho classificado como médio inferior ou extremamente baixo, com 33,33%, e limítrofe,
com 26,67%. Quanto ao QI de execução, 20% apresentaram desempenho médio, enquanto 33,33% apresentaram classificação limítrofe e extremamente baixo, conforme podemos verificar na tabela de classificação do QI segundo a Avazi. A partir da meta-análise com estudos transversais, Moberg e outros autores ressaltaram achados robustos de déficits cognitivos no funcionamento intelectual de indivíduos com a síndrome, sendo influenciados por fatores como grupo de comparação, idade, sexo e estado clínico. No entanto, não encontraram diferenças significativas entre funcionamento intelectual verbal e não verbal. Jacobson e Pimenta, porém, apontaram superioridade da inteligência verbal sobre a inteligência não verbal como uma aparente característica do fenótipo cognitivo da síndrome. A grande variabilidade de alterações cognitivas relacionadas à síndrome é uma questão já relatada na literatura, tendo em vista a presença de deficiência intelectual leve a moderada ou dentro dos parâmetros de normalidade. Entretanto, a variabilidade referente ao coeficiente de inteligência, a classificação da presente amostra quanto ao QI total foi majoritariamente extremamente baixa, com 53,33%, conforme já informado. Sendo assim, as dificuldades de aprendizagem também são relatadas nesta condição genética e podem estar relacionadas ao atraso escolar. Desse modo, esse resultado pode apontar para essas dificuldades escolares apresentadas pela maioria da amostra, considerando que as habilidades cognitivas são fatores chaves para a vida escolar e, portanto, devem ser levados em consideração ao planejar o desenvolvimento de indivíduos com a síndrome. Nesse sentido, ressalta-se a importância da intervenção educacional, abrangendo o treinamento de habilidades verbais e não verbais. É importante também considerar que os distúrbios cognitivos constituem um dos aspectos psicossociais mais difíceis para os pacientes e suas famílias, pois o declínio cognitivo precoce em crianças com a síndrome configura um indicador robusto do risco de desenvolver uma doença psicótica. Disso decorre a importância de acompanhar o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes, bem como investir em estimulação e reabilitação neuropsicológica, a fim de evitar prejuízos quanto às suas habilidades preservadas e reduzir os impactos que o declínio cognitivo pode causar na vida do indivíduo. No presente estudo, os desempenhos das crianças e adolescentes em tarefas verbais e não verbais não apresentaram grande discrepância, com QI verbal médio de 72,8 e QI de execução médio de 73,9. A variação nas descrições qualitativas em ambos foi de extremamente baixo a média, porém com maior frequência de classificações na média no QI de execução, 20%, em comparação aos resultados do QI verbal, que foi de 6,67%. Sendo assim, os desempenhos mostraram um importante grau de comprometimento cognitivo, o que corroborou com a literatura. Com base nesses resultados, percebeu-se a predominância de alteração cognitiva, indicando certa deficiência intelectual, que é comum à síndrome, o que aponta para a necessidade de um processo diagnóstico e planejamento de intervenção mais precoce. Ademais, a pesquisa prossegue, visando ampliarmos a consistência do estudo, tendo em vista uma correlação baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção e participação de todas e todos. Esses são os nossos contatos. Tenha uma boa tarde.